Olá pessoal, tudo em paz? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura agrária do Brasil, a questão agrária brasileira. O que é o agrário? É o espaço rural. O agrário tem a ver com o campo, com as relações de trabalho, com a vida rural, como a terra está distribuída, o que se produz, as relações de trabalho no campo, a vida do homem do campo, enfim. O Brasil tem uma história bem difícil quando se fala de distribuição de terras. Haja vista que, apesar de sermos o quinto maior país do mundo em tamanho, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, temos terras aqui assim, abundantes em termos de produção agrícola para produzir alimento, para a agricultura, pecuária. Mas essas terras foram pessimamente e ainda estão pessimamente distribuídas. Quando os europeus aqui chegaram, tomaram de conta dessas terras e a coroa portuguesa ela fez uma distribuição muito desigual dessas terras. Tomou as terras indígenas e deu para os seus apadrinhados. Nascia ali o embrião, a gênese do chamado latifúndio, da grande propriedade. O latifúndio que é nada mais nada menos do que a grande propriedade, que muitas vezes, na maioria, não está produzindo alimento, não está cumprindo a sua função social. Então nós temos um país onde a terra ela é péssima, como eu disse, muito mal distribuída, e essa distribuição que começou de maneira deformada lá nos tempos coloniais ainda persiste nos dias atuais. E qual é a consequência disso? É uma consequência social cruel, que repercute na cidade, que repercute na vida dos camponeses, repercute na vida de quem mora na cidade, repercute na nossa mesa, na comida que chega até o nosso prato, repercute no desemprego no campo, no desemprego na cidade, repercute nas áreas urbanas, com a formação de favelas, de áreas periféricas. Então é um problema gravíssimo que tem gerado situações caóticas, situações problemas em séries. O fato é que isso é fruto do conservadorismo da elite econômica brasileira, de não permitir que o trabalhador rural, o camponês, tivesse acesso à terra e principalmente pela omissão do poder público, dos nossos governantes, que não fizeram a reforma agrária, ou seja, a redistribuição mais justa da terra. Portanto, essa distribuição de terra, como eu falei, é um problema crônico no nosso país, desde os tempos coloniais. E aí está o latifúndio. Como esse processo se configurou ao longo da nossa história, ao longo desses 500 anos? Até 1850, a terra no Brasil, você podia muito bem, se fosse um trabalhador livre, se apropriar de um pedaço de terra e morar, plantar, sem grandes burocracias, podemos assim dizer. Por que eu falo em 1850? Porque até 1850, a apropriação da terra poderia acontecer dessa maneira. Mas a partir de 1850, quando foi criada a Lei de Terras, para adquirir a terra, tinha que comprar, tinha que pagar por ela. Mas por que foi criada essa terra? Aliás, essa Lei de Terras? Porque ao longo da história do Brasil, ou pelo menos até 1888, o que nós vivenciamos aqui foi o processo de escravidão. Milhões de africanos e depois os nascidos aqui permaneciam escravos, subalternos, totalmente desprovidos do mínimo de direitos. E principalmente o acesso à terra, para ter-se assim uma emancipação econômica, né?
e social. Então, não precisava criar leis durante esse processo de escravidão, durante o Brasil colonial, durante a boa parte do Brasil imperial, não precisou criar leis para garantir essa distribuição injusta, né, de terras. Mas, como o Brasil é um país escravocrata, o acesso à terra aos latifundiários estava garantido. O fato é que o século XIX, né, foi um momento em que cada vez mais estava se aproximando do processo de abolição da escravidão. Então a elite política e econômica brasileira tratou de criar uma lei para afastar qualquer possibilidade dos escravos libertos viessem a possuir um pedaço de terra, viessem a se emancipar economicamente. Uma frase muito emblemática de um sociólogo brasileiro. Diz que quando o homem era preso, quando a terra era livre, o homem era aprisionado, era escravo. E quando o homem se libertou, né, a terra foi escravizada. Então, esse processo de concentração de terra, de permanência do latifúndio, é algo extremamente grave. Porque hoje nós temos, por exemplo, quase a metade das terras agrícolas no Brasil, né, a metade das terras agrícolas no Brasil, elas são concentradas nas mãos de apenas 10% dos proprietários rurais. Então isso é muito injusto. O que predomina em termos de quantidade são as pequenas propriedades e o que predomina em termos de extensão territorial são as grandes propriedades, o chamado latifúndio. Portanto, e nesse contexto de concentração de terras, qual é o impacto? Como eu disse, retomando aquela fala inicial, o impacto social. O impacto social é que todo mundo perde, todo mundo que eu falo, a grande maioria, né? Não diria todo mundo, porque o latifundiário, o empresário da terra está aí ganhando, lucrando com sua terra lá para fins especulativos, né? Mas perde por quê? Para vocês terem uma ideia, 70% da comida que chega na nossa mesa é produzida pela agricultura familiar. E a agricultura familiar é justamente a pequena propriedade. E essa pequena propriedade, se as terras fossem melhor distribuídas, elas seriam em maior número. E com certeza, muito provavelmente, a comida chegaria com um valor menor à nossa mesa. Segundo aspecto é que a pequena propriedade é a que mais emprega, que mais fixa o homem no campo. Então nós temos no Brasil hoje quase 90% da população brasileira morando nas cidades. Boa parte desses moradores dos ambientes urbanos estão morando em áreas periféricas. Hoje nós temos 12 milhões de brasileiros morando em favelas. E se for fazer um levantamento desses 12 milhões, boa parte deles vieram do campo, vieram do interior, foram assim empurrados para os ambientes urbanos, morar, viver em situação precária e trabalhar de maneira precária também. Então, terra distribuída é emprego no campo e aumento da produção agrícola. E é nesse contexto que surgem movimentos sociais. O movimento social mais conhecido nesse cenário de ambiente agrário é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Surgiu na década de 80, lá no sul do Brasil, e que o grande lema, ou a grande bandeira de luta é efetivar essa reforma agrária. Ou que se diga que reforma agrária não é que o empresário do campo pegue suas terras e vá doar assim gratuitamente aos trabalhadores rurais, não. Reforma agrária tem todo um processo que deve ser intermediado pelo governo, deve ser intermediado pelo Estado, de indenização, de assentamento, de oferta de estrutura para que os assentados consigam produzir. Tem todo um trâmite, tem todo um processo bem elaborado e sustentável para que ele venha acontecer.
O fato é que a reforma agrária não é nem um movimento comunista, não é nem um movimento socialista. Os países do mundo, boa parte deles, a grande maioria, fizeram a reforma agrária. Porque a reforma agrária é um projeto capitalista. É aumentar a produção no campo, é aumentar a oferta de alimento, é aumentar a circulação de mercadorias, é aumentar a circulação de dinheiro. Para que mais capitalista do que isso? Mas nós temos uma elite econômica, política muito reacionária, muito conservadora, que não permite que o latifúndio ele possa ser dividido, possa ser desapropriado. Essa é a questão primordial. A luta pela reforma agrária ela é encampada principalmente pelo MST. E tem custado vidas, tem custado derramamento de sangue, tem custado muita luta em todo o território nacional. Então, temos histórias de assassinatos no campo muito frequentes. O campo brasileiro não é um espaço tranquilo de paz, não é pacífico. A luta é permanente, como eu disse, o sangue se derrama com frequência, porque há um embate muito forte, há uma luta de classe na realidade. Entendeu? Uns querem resistir, manter essa estrutura concentradora, outra parte batendo de frente, né? Querendo a transformação social no campo brasileiro. E daí o Estado muitas vezes fica do lado dos latifundiários, se omitindo ou permitindo que camponeses, trabalhadores sejam assassinados por jagunços, por pistoleiros, enfim, defende pessoas que são contratadas por esses grandes latifundiários. E aí os massacres, né? Que eu quero citar dois exemplos. O massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu no ano de 1996, onde 19 trabalhadores rurais foram assassinados no Pará. E o massacre um pouquinho antes, um ano antes, o massacre de Corumbiara, em Rondônia. Também teve um grupo de trabalhadores rurais que foram mortos. Sem falar de líderes do movimento ambientalista, do movimento em prol da reforma agrária, que foram assassinados assim brutalmente, né? Porque bate de frente com os grandes empresários no campo. Mas algumas conquistas já foram alcançadas. Terras foram desapropriadas, assentamentos foram adquiridos, né? Camponeses foram assentados, mas à custa de muita luta, de um movimento muito forte. Às vezes a mídia até quer colocar, vamos dizer assim, veneno, né? Colocar situações difíceis, né? Não são situações difíceis, melhor dizendo, que é manchar, essa é a palavra. Manchar o movimento dos trabalhadores sem terra, dizendo que é um movimento de baderneiros, que querem se apropriar do que é dos outros, invadem terras, né? Essa é a questão. Mas na realidade a luta ela é muito mais profunda. É uma luta que remete às injustiças, né? Como eu disse, bater de frente às injustiças sociais no campo. Não é questão de invasão, é uma questão de fazer valer um direito que é garantido ao trabalhador rural brasileiro, o direito do acesso à terra, principalmente quando nós temos uma estrutura tão desigual, historicamente desigual como é configurada o espaço agrário brasileiro.